O que a história prefere não explicar. A história gosta de parecer organizada. Datas alinhadas, causas bem definidas, finais que fazem sentido. Um grande arquivo onde tudo parece ter sido resolvido. Mas essa ordem é uma construção frágil. Uma edição cuidadosa do passado. Por trás dos registros oficiais existe um território instável, feito de lacunas, versões conflitantes e perguntas que nunca receberam resposta. Não porque fossem impossíveis de explicar, mas porque explicá-las exigiria tocar em algo que nunca deveria ter sido revelado. Alguns eventos não foram resolvidos, foram abafados. Outros não desapareceram, apenas foram esquecidos com método. E há aqueles que permanecem expostos, documentados, visíveis, mas tão desconfortáveis que ninguém ousa encará-los por tempo suficiente. A história, quando não consegue enterrar um mistério, faz algo ainda mais eficaz. O normaliza. Transforma o inexplicável em rodapé. Em nota curiosa, em silêncio institucional, o cofre que abrimos hoje revela exatamente isso. Não lendas. Não mitos inventados pelo tempo, mas fatos reais, registrados, aceitos, e ainda assim inexplicáveis. Estruturas que não deveriam existir. Corpos que se recusaram a desaparecer. Crianças que sumiram do poder, doenças que surgiram, mataram e simplesmente foram embora. Casos que atravessaram séculos sem jamais se deixarem compreender por completo. Este não é um episódio sobre o que a história esqueceu. É sobre o que ela preferiu não explicar. Porque às vezes, o maior mistério não é o que aconteceu. É porque nunca fomos autorizados a entender. Porque algumas verdades são perigosas demais para existir fora do silêncio. A escada que não deveria existir. A Capela Loreto e a arquitetura impossível. No final do século XIX, em Santa Fé, Novo México, uma pequena capela católica foi concluída com beleza, precisão e um erro fatal. O projeto havia ignorado um detalhe essencial. Não existia qualquer acesso ao coro, localizado a mais de 6 metros de altura. Não era um inconveniente estético. Era uma falha estrutural. Sem escada, o coro simplesmente não podia ser utilizado. Arquitetos, engenheiros e carpinteiros foram chamados. Mediram o espaço, reviram plantas, refizeram cálculos. Todos chegaram à mesma conclusão incômoda. Não havia espaço físico suficiente para uma escada funcional sem comprometer a integridade da capela. Qualquer solução exigiria destruir parte da construção recém-finalizada. O problema parecia definitivo. Um beco sem saída arquitetônico. Foi então que a lógica técnica deu lugar ao desespero silencioso. Sem alternativas humanas, as freiras da capela recorreram ao que restava: a fé. Durante 9 dias consecutivos, realizaram uma novena dedicada a São José, o padroeiro dos carpinteiros. Pediram apenas uma coisa: uma solução. No último dia da oração, algo inesperado aconteceu. Um homem desconhecido apareceu à porta da capela. Não apresentou nome, documentos ou referências. Não pediu pagamento, não fez perguntas. Chegou com ferramentas simples, madeira bruta e um burro. Ele trabalhou sozinho, em silêncio, durante meses. Quando o trabalho terminou, o que estava diante delas não era apenas uma escada. Era uma anomalia. Uma escada em espiral perfeita, com 2 voltas completas de 360 graus. Sem pilar central, sem vigas aparentes, sem qualquer tipo de suporte visível. Construída inteiramente com encaixes de madeira, sem um único prego metálico. A estrutura parecia desafiar princípios básicos da engenharia. E ainda mais inquietante, o tipo de madeira utilizado não correspondia a nenhuma espécie local conhecida na época. Antes que qualquer pergunta pudesse ser feita, o carpinteiro desapareceu. Não deixou o endereço, não voltou para receber pagamento, nunca mais foi visto. As freiras tentaram encontrá-lo. Anúncios foram publicados em jornais locais. Nenhuma resposta, nenhum rastro. Décadas se passaram. A escada continua lá. Funcional. Estável. Intacta. Engenheiros modernos a analisaram, calcularam cargas, simularam forças. Nenhuma explicação definitiva foi aceita.
Alguns dizem que ela deveria cair. Outros admitem, com desconforto, que ela simplesmente não deveria existir. E ainda assim, existe. Preservada pelo tempo como um erro na lógica da realidade, uma solução sem autor, uma obra sem assinatura, uma escada que não leva apenas ao coro. Mas há uma pergunta que a história nunca conseguiu responder. As múmias que não deveriam existir. San Bernardo, Colômbia. Em 1957, uma enchente atingiu a pequena cidade de San Bernardo, nas montanhas da Colômbia. O excesso de água comprometeu o cemitério local, forçando autoridades e trabalhadores a remover sepulturas antigas para evitar contaminação. O procedimento deveria ser rotineiro, quase mecânico: abrir túmulos, recolher ossos, transferir restos mortais. Mas o que foi revelado sob a terra alterou para sempre a história daquele lugar. Ao abrir os primeiros caixões, os trabalhadores recuaram. Dentro deles não havia esqueletos, havia corpos inteiros, pele preservada, traços faciais reconhecíveis, barbas, cabelos, expressões congeladas. Alguns pareciam apenas adormecidos, como se o tempo tivesse sido interrompido no momento exato da morte. Mais perturbador ainda, as roupas. Tecidos frágeis, que deveriam ter se desfeito décadas antes, permaneciam intactos, com cores e costuras visíveis. Não se tratava de um caso isolado. Vários cadáveres apresentavam o mesmo estado de preservação. Homens, mulheres, crianças, mortos há anos, alguns há décadas. E o detalhe mais inquietante: não havia qualquer sinal de embalsamamento. Nenhum produto químico, nenhuma técnica conhecida, nenhuma intervenção humana deliberada. A morte ali parecia ter sido suspensa por algo invisível. Especialistas foram chamados: médicos, legistas, antropólogos, historiadores. As primeiras hipóteses tentaram manter o mistério sob controle. Talvez a altitude elevada tivesse reduzido a ação bacteriana. Talvez a dieta local, rica em certos minerais, tivesse alterado a composição dos tecidos. Outros sugeriram que o solo possuía propriedades únicas, capazes de retardar a decomposição. Mas essas teorias começaram a ruir diante de um fato incontornável. Cidades vizinhas, com clima, altitude e hábitos alimentares semelhantes, não apresentavam nenhum fenômeno parecido. Apenas San Bernardo. E havia mais. A preservação não se limitava aos corpos. Caixões de madeira, que deveriam estar apodrecidos, mantinham-se sólidos. Roupas de algodão e lã resistiam ao tempo. Botões, sapatos, tecidos orgânicos, tudo permanecia onde a lógica biológica dizia que não deveria. Com o passar dos anos, algumas dessas múmias foram transferidas para um pequeno museu local, expostas ao ar, à luz, à umidade ambiente, sem qualquer processo moderno de conservação, e ainda assim não se deterioram, não se desfazem, não colapsam. Continuam ali como testemunhas silenciosas de um erro nas regras naturais. O fenômeno nunca foi reproduzido em laboratório, nunca foi explicado de forma conclusiva. Não existe consenso científico, apenas hipóteses que falham ao tentar explicar o todo. San Bernardo tornou-se um ponto fora da curva, um lugar onde a morte parece seguir leis próprias. E a pergunta permanece, atravessando décadas sem resposta. O que existe naquele solo, que preserva os mortos como se o tempo tivesse sido instruído a não tocá-los? Os príncipes que sumiram do poder. A Torre de Londres, 1483. Em 1483, a Inglaterra assistia a uma sucessão real frágil e perigosa. O rei Edward IV havia morrido repentinamente, deixando o trono para seu filho mais velho, Edward V, de apenas 12 anos. Ao lado dele estava o irmão mais novo, Richard, ainda criança. 2 herdeiros legítimos. 2 nomes que garantiam a continuidade da dinastia. 2 meninos que, oficialmente, precisavam ser protegidos e por isso foram levados para a Torre de Londres. A torre não era apenas uma fortaleza, era prisão, palácio provisório e instrumento de poder. Levar os príncipes para lá era apresentado como um ato de segurança até a coroação oficial de Edward V. Mas a história muda de tom rapidamente. Poucas semanas depois,
O tio das crianças, Richard, Duque de Gloucester, declarou que os meninos eram ilegítimos. Alegou que o casamento do irmão falecido era inválido. Com isso, assumiu o trono como Richard III. E então, o silêncio. Edward V e seu irmão simplesmente desapareceram. Nenhum registro de morte, nenhum funeral público, nenhuma execução documentada, nenhuma ordem escrita. Para uma monarquia obcecada por protocolos, genealogias e legitimidade, essa ausência é ensurdecedora. As crianças deixam de aparecer em cartas, relatos oficiais e testemunhos diretos. É como se tivessem sido apagadas da realidade política. As teorias surgiram imediatamente e nunca cessaram. A mais aceita afirma que os príncipes foram assassinados dentro da torre, possivelmente por ordem direta de Richard III, para eliminar qualquer ameaça ao trono. Outros acreditam que foram mortos por aliados do futuro rei Henrique VII, que mais tarde derrotaria Richard III e também teria interesse em eliminar herdeiros rivais. Há ainda quem sustente que as crianças foram retiradas secretamente e viveram escondidas, longe do poder, para nunca mais serem usadas como peças políticas. Em 1674, durante obras na Torre de Londres, operários encontraram uma caixa contendo ossos de 2 crianças enterradas sob uma escadaria. A descoberta reacendeu o mistério. Os restos foram considerados de forma quase automática como sendo dos príncipes. Mas, séculos depois, análises modernas mostraram que não havia como confirmar a identidade. A idade aproximada coincidia, mas não havia provas definitivas, nem DNA confiável, nem contexto arqueológico conclusivo. Apenas mais uma suposição transformada em narrativa oficial. O mais perturbador é que o caso nunca foi formalmente encerrado. Não há confissão histórica aceita, não há culpado definitivo, porque qualquer resposta concreta teria consequências profundas. Admitir o assassinato significaria declarar um rei como usurpador e assassino. Admitir a sobrevivência significaria questionar toda a linha de sucessão posterior. A verdade, seja qual for, ameaça a legitimidade da própria coroa inglesa. Por isso, o mistério persiste. Não por falta de interesse, mas porque certas respostas custam mais do que o silêncio. Na história, nem sempre o poder elimina o inimigo com sangue. Às vezes, ele faz algo mais eficiente, apaga sua existência. E quando isso acontece, não é o crime que desaparece. São as vítimas. A doença que matava em horas. Chamavam essa doença de o suor inglês. Entre o final do século XV e meados do século XVI, a Inglaterra foi tomada por um terror invisível. Não era guerra, não era fome, não era peste no sentido tradicional. Era algo mais rápido, mais imprevisível. Uma doença que surgia sem aviso e matava em questão de horas. Ficou conhecida como Sweating Sickness, o suor inglês. E até hoje, ninguém sabe exatamente o que foi. Os relatos da época são consistentes e assustadores. Pessoas saudáveis, muitas vezes jovens, fortes e ativas, sentiam um mal-estar repentino. Primeiro vinham os calafrios intensos, dores musculares profundas, tontura e uma sensação esmagadora de ansiedade. Em seguida, o sintoma mais marcante: um suor abundante, quente, incontrolável. As vítimas ficavam encharcadas, exaustas, confusas. Pouco depois, colapsavam. Muitas morriam antes que qualquer ajuda pudesse ser oferecida. Em alguns casos, em menos de 6 horas. O padrão da doença desafiava tudo o que se conhecia sobre epidemias. Diferente da peste negra, o suor inglês não atingia indiscriminadamente. Crianças quase não eram afetadas. Idosos, raramente. O alvo principal eram adultos jovens, especialmente homens entre 20 e 40 anos, exatamente a parcela mais produtiva da sociedade. Nobres, comerciantes, camponeses. A doença não respeitava classe social, apenas idade e força física. Os surtos surgiam de forma abrupta e localizada. Uma cidade era atingida com violência extrema, enquanto vilarejos próximos permaneciam intocados. Em alguns casos, regiões inteiras eram poupadas. Em outros, a doença avançava rapidamente
e depois desaparecia como se nunca tivesse existido. Não deixava sequelas em sobreviventes, não criava imunidade clara e não seguia ciclos previsíveis. Entre 1485 e 1551, ao menos 5 grandes surtos foram registrados. Cada um tão misterioso quanto o anterior. Médicos da época tentaram explicar. Alguns culparam o ar corrompido. Outros, influências astrológicas. Houve quem apontasse para hábitos alimentares, excesso de trabalho ou punição divina. Nenhuma explicação resistiu ao tempo. O mais inquietante veio depois. Após o surto de 1551, o suor inglês simplesmente desapareceu. Não houve vacina. Não houve tratamento eficaz descoberto. Nenhuma mutação registrada. A doença não migrou para outros continentes de forma consistente. Não deixou descendentes claros. Ela não foi vencida. Ela cessou. Séculos depois, historiadores e epidemiologistas modernos tentaram resolver o enigma. Hipóteses variam entre um vírus desconhecido, uma forma agressiva de antavírus, uma bactéria hoje extinta ou até intoxicação ambiental causada por fungos em grãos armazenados, mas nenhuma teoria explica todos os detalhes. A seletividade etária, a velocidade letal, os surtos intermitentes e o desaparecimento total. Na história da medicina, isso é um ponto cego, porque doenças deixam rastros, evoluem, retornam, transformam-se. O suor inglês não fez nada disso. Ele surgiu, matou, aterrorizou e foi embora. Como se alguém tivesse desligado algo. E quando uma doença aparece do nada, mata com precisão cirúrgica e desaparece sem deixar vestígios, a pergunta deixa de ser apenas médica. O que realmente causou o fim do suor inglês? E por que nunca mais voltou? O que vimos hoje não são anomalias isoladas. Não são curiosidades históricas jogadas ao acaso em livros antigos. São pontos de tensão, fraturas abertas na narrativa oficial do mundo. A escada que desafia a engenharia, corpos que recusam a decomposição, herdeiros que desaparecem sem julgamento. Uma doença que surge, seleciona suas vítimas e some como se nunca tivesse existido. A história registra tudo isso, mas registra à distância, como quem prefere não tocar no que ainda queima. Existe uma ideia confortável de que o tempo explica tudo. Que, mais cedo ou mais tarde, a ciência alcança, os arquivos se abrem e a verdade vem à tona. Mas a realidade é menos elegante. Há casos que não avançam porque não podem avançar. Porque explicar significaria admitir falhas estruturais, da religião, da medicina, do poder, do próprio conceito de progresso. E quando a explicação ameaça a ordem, o mistério vira estratégia. A história não apaga fatos de forma brusca. Ela normaliza. Repete versões simplificadas. Transforma o inexplicável em nota de rodapé. Ensina gerações a aceitar lacunas como se fossem naturais. Assim, o estranho deixa de ser investigado e passa a ser tolerado. Não porque foi resolvido, mas porque foi cansativamente ignorado. E há algo ainda mais perturbador nisso tudo. Em quase todos esses casos, não é apenas o evento que permanece obscuro. São as pessoas, o carpinteiro que nunca existiu oficialmente, os mortos que não se comportam como mortos, as crianças que eram reis e deixaram de ser qualquer coisa, as vítimas de uma doença sem nome, sem causa e sem herança. Quando a história falha em explicar, ela também falha em lembrar plenamente. E esquecer, muitas vezes, é uma escolha. O cofre azul não existe para oferecer respostas fáceis. Ele existe para expor padrões. Para mostrar que o mistério não está apenas no que aconteceu, mas em como reagimos ao que aconteceu. No que escolhemos investigar, no que decidimos arquivar e, principalmente, no que preferimos não perguntar de novo. Porque se eventos documentados podem ser empurrados para as sombras, o que acontece quando não são eventos, mas pessoas inteiras, pessoas que desaparecem dos registros, dos julgamentos, das certidões, da memória coletiva, pessoas que deixam o mundo sem deixar explicação, como se nunca tivessem existido. No próximo episódio, abrimos um cofre ainda mais profundo, não sobre fatos estranhos, mas sobre desaparecimentos humanos que a história nunca conseguiu justificar. Este
é o cofre azul, onde a verdade não grita, ela espera,